convido para fazer uso da palavra o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de veterinária, que tem autorização de plantio de cannabis para pesquisa científica, o Dr. Eric Amazonas. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, uma honra estar aqui nessa mesa, Marquito, Sérgio, muito obrigado. É uma felicidade ver uma frente parlamentar em Santa Catarina sobre a cannabis medicinal, mas eu sou um pouco parecido com o Leandro. Eu gosto de cobrar, eu gosto de instigar, e eu queria falar que a gente está um pouco atrasado. A gente está atrasado porque, como o Pedro acabou de falar, Santa Catarina está muito avançada na cannabis. O Paulinho está fazendo esse trabalho há algumas décadas, a Mirella está segurando as pontas a uma cara, tem a Vivi aqui, tem o Pedro do meu lado, tem o Sandro, tem o Gabriel, tem a Natália. Santa Catarina tem tudo o que é necessário hoje para ser líder da cannabis e do cânhamo no Brasil. Se vocês, mandatos, como diz o Leandro, têm a intenção de fazer história, a hora é agora e a bola está na nossa mão, Santa Catarina. Por quê? A gente tem Santa e tem a UFSC. Eu queria apresentar aqui rapidamente por que Santa Catarina merece ser ouvida, e não é apenas a cannabis, vamos falar de maconha, porque esta planta não mata, com licença, esta planta só tem duas formas de matar, duas formas, quando falta e quando a polícia resolve te ver com ela e meter bala porque tu é preto pobre. Porque eu já fui parado por várias vezes e nunca deu problema, mas se for preto, pobre, de periferia, você leva um tiro sem saber por quê. Não se sabe por quê, ninguém sabe por que a gente leva um tiro por uma planta que não faz nada, a não ser curar e salvar vidas e mudar o país. E eu acho que a gente tem que começar a falar sobre outras coisas. Vou passar aqui brevemente o currículo, enfim, porque eu tenho apenas 5 minutos, mas realmente, lugar de maconha é na universidade, e eu falo aqui nessa Assembleia Legislativa, onde eu fui acusado, o ano passado, de crime de apologia ao uso de drogas de forma caluniosa, e terça-feira tive que ir ser ouvido pelo delegado da Polícia Federal, Renato Teve, em Lages, por causa desse crime, porque eu tinha essa placa, legalize regulamente, eduque e medique, na minha porta, na UFSC, e um colega de vocês aqui, dessa Assembleia, vem falar que o lugar de maconha não é na universidade, porque ele só pensa em uma coisa, em coisas erradas, em crimes e delitos. Eu penso que a única forma de a gente pensar ciência é a gente pensar dentro de uma universidade. Eu não sei nada, mas eu tenho uma galera dentro da universidade que sabe muita coisa, que pode, juntos, aí sim, eu não sei nada, mas eu com a Vivi sei muito. Eu com a Vivi, com o Pedro, sei pra caramba. Com o Marquito, sei mais ainda. Com o Paulinho, a gente leva o mundo. Então, a gente precisa levar maconha para a universidade, porque é lá que a gente aprende. É lá que a gente aprendeu isso. A única coisa que a cannabis faz, homeostase. Homeostase. Mantém as células em perfeito funcionamento. Isso significa que as células em perfeito funcionamento não estão doentes. Se você tira qualquer célula da doença e leva ela daqui para cá, ou daqui para cá, você volta para a condição de saúde. E é por isso que muita gente fala que a maconha é uma panaceia, não é, mas é por isso, só por fazer essa única coisa, que ela faz toda essa roda de efeitos medicinais. A gente está apenas descobrindo. Essa roda é de 2013. 10 anos depois, a gente está falando das mesmas coisas, e aí estamos começando agora a querer pensar se a gente trata uma criança com cannabis ou não, se a gente trata um idoso com cannabis ou não. Eu estou tratando outras espécies, animais. Tá? A gente já está, no Brasil, com óleos brasileiros, sabendo exatamente o que fazer com a maconha para animais, ensinando a União Europeia, Estados Unidos e a Ásia inteira como usar o tal famigerado THC, que para nós é muito importante. A gente só precisa ter um pouco de liberdade para fazer os nossos estudos chegarem para a sociedade. Rapidamente, eu quero dizer 2 pesquisas importantes que estão rolando agora na UFSC. Uma com gliomas,
que reduziu a viabilidade celular completamente usando THC ou CBD, são estudos preliminares, mas, enfim, é uma esperança para a gente. E a outra é que, se você usar para cães antes de você anestesiar, você reduz em 1/4 a dose de Propofol. Sabe para que serve Propofol, deputado Sérgio? Propofol, a gente, na veterinária, usa para anestesiar, mas também para matar o animal. E é um absurdo eu, veterinário, a NECA veterinária, a Sandra veterinária, a gente tem o direito legal de matar um animal. Com esse medicamento, Propofol, a gente realiza eutanásia. Eu, Érica Amazonas, sempre me foi me dado o direito legal de matar o teu cachorro, mas não de tratar esse mesmo cachorro com cannabis. Isso é burrice. Isso é burrice. Então, isso está no meu código de ética. Eu posso matar um animal, mas não posso tratar um animal. Ou é burrice, ou é má fé. Eu acho que é burrice e má fé. Enfim, algumas coisas que estão acontecendo. No semestre passado, a gente concorreu com 3 startups de maconha, remédio animal, bioinsumos e micropropagação, que é você fazer 50 mil plantas, ou nesse espacinho que a gente está aqui, de maconha. Primeiro, segundo e terceiro lugares no Sinova UFSC Mentoring, entre dezenas de equipes. E estamos esperando o quê? Para começar a falar disso aqui. Cânhamo. Quando é que Santa Catarina vai falar de cânhamo também? Paraguai está para virar o primeiro país carbono neutro por causa de maconha. Maconha é altamente sustentável, e a gente está aqui falando de flor, do uso de flor, só óleo para fazer ou o produto fumado ou o medicamento. É o mesmo? Aliás, eu não planto maconha na UFSC, eu planto super maconha. Já viu uma super maconha? Está aqui, ó. Isso é flor de maconha. Maconha vira maconha quando é prensada, quando ela é estragada. Então, sempre que vocês ouvirem nas redes policiais, a apreensão de super maconha, mentira. Foi a apreensão de uma planta no seu estado vivo. Ela vira maconha, essa que a gente odeia, que está nas ruas, nas favelas, para ser morta, para quem importa ser morto, é quando você prensa ela, estraga ela. Ninguém chama maçã de super maçã. Maçã é maçã. Maçã podre é podre. Prensado não é maconha. Prensado é prensado. Maconha é isso. Ou a gente chama isso aqui logo de super maconha, ponto. Todo mundo faz óleo com super maconha, que é da flor. A flor é a tal da super maconha. Só que isso é só 5% da planta e nos rende 142 bilhões de dólares por ano, essa indústria, só medicinal. Imagina os outros 95%. Como é que passou aqui? Que serve para um monte de coisa. O Pedro já falou, eu não quero falar, não vou repetir de vocês, mas a gente tem mais de 180 produtos alimentícios só a partir do grão do cânhamo. Fora a parte têxtil, fora a parte de celulose, que a gente tem uma produção 4 vezes maior em, nem sei fazer essa conta aqui meio ano, em 14 anos mais rápido, 14 vezes mais rápido. Tá? Eu penso lá no Vale do Contestado, onde eu moro, que é a terra da celulose e dos amadeirados, degradando, gerando a riqueza concentrada, quando a gente podia estar fazendo isso em agricultura familiar de uma forma muito mais inteligente. Aqui do lado, região de Blumenau, indústria têxtil, a mesma coisa. E um aviso para Santa Catarina, ou uma aposta. Alguém acha, levanta a mão quem acha, que em 10 anos não vai ter maconha legalizada sendo plantada no Brasil, nos próximos 10 anos. Levanta a mão quem acha isso. Que não vai ter. Maconha plantada no Brasil de forma industrial. Cânhamo ou maconha? Vai ter ou não vai ter nos próximos 10 anos? Vai ter. E o Estado de Santa Catarina, se não se mobilizar agora para adequar a sua indústria têxtil, celulose e da madeira para este insumo, a gente está ferrado. A gente já não é um Estado grande. A nossa força vem justamente das famílias que se juntam em agricultura familiar e faz o Estado ser o que ele é. Eu vi algum maluco, chegar na ONU esses dias e vender o Brasil como crédito de carbono, galera. Teve um louquinho que foi na ONU falar. E a ONU está falando
que a cannabis e o cânhamo é um commodity a ser visto como prioridade para a transição bioenergética. Não é o Eric Amazonas, é a ONU falando. Em 2020. Tá? E teve um louquinho lá, eu não sei se ele foi lá, não sei se ele esteve lá, mas teve um louquinho que esteve por lá falando sobre crédito de carbono e vendendo o Brasil como uma grande fonte de crédito de carbono. Está aqui a receita. A gente precisa também pensar em saúde física, saúde mental e saúde econômica para a população catarinense. Isso aqui é emprego e renda. Tá? É isso que a gente precisa fazer. E é isso que a UFSC vai tentar ajudar a fazer, criando os polos de desenvolvimento e inovação, para trazer ciência, recursos humanos e tecnologia, e botar o governo federal para trabalhar junto com isso, junto com os governos do Estado, para fazer parques de inovação. Em que áreas? Todas possíveis. Eu estou trabalhando numa área que não pode ser trabalhada no Brasil, que é a veterinária. Tive que ir atrás de um HC só para poder prescrever sem ser preso, o que é burrice. Mas, enfim, tive que fazer. Afinal, o que eu acho que importa para a gente é por que a gente não vai usar tudo isso aqui? Por que ficar só com essas florzinhas aqui e não usar o resto dessa matéria vegetal para outras indústrias, desenvolver o estado de Santa Catarina e o Brasil já? Olha o potencial desse estado. O curitibano está aqui no meio. Como a gente não é burro, e a gente vai fazendo as coisas, a Santa Cannabis já está fazendo, e já está organizando um parque industrial em Itapoá. A mesma coisa está acontecendo aqui em Florianópolis. E vai acontecer no Brasil inteiro. Eu acho que tinha que ter um parque desses aqui, para medicinal, para texto, dependendo de acordo com a sua posição, a cada 300 quilômetros no país. Porque é muito bonito a gente plantar o orgânico e depois enfiar os óleos num diesel e manda daqui até o Acre e acaba com a coisa orgânica e tudo mais. Temos que fazer a cada 300 quilômetros, vamos fazendo. Para quem não conhece o estado, daqui até aqui é 300 quilômetros, daqui até aqui é 300 quilômetros. Tá? Enfim, a gente tem como fazer, e o que a UFSC não souber fazer, a gente usa a inteligência dos nossos parceiros todos, que boa parte está aqui nessa plateia. Eu acho que a gente tem que começar hoje a entender o caminho dessas ODS, aqui, todas aqui da ONU, e muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que eu passei o tempo, mas é importante a gente começar a conversar em nível estadual, federal, municipal e com a sociedade civil junto, porque, como eu falei lá atrás, em 2018, o Brasil nunca vai legalizar a maconha, ele vai ser legalizado por gente que faz, de fora e de dentro. Muito obrigado. Professor, sente-se aqui à mesa conosco, por gentileza. Isso. Obrigado pela fala. Rafael Popini. Convido a fazer uso da palavra, querido.